Irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Quero convidá-los nessa manhã a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, apenas o verso 37 e 38. A palavra do Senhor que nos diz assim: E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós queremos nessa manhã pedir ao Senhor, ó Deus, que nos conduza por meio da Tua palavra. Principalmente, ó Deus, nos leve, ó Deus, em direção a Cristo Jesus. Ó Deus, para que nós possamos, ó Deus, ao olhar, ó Deus, para Cristo e para aquilo que Ele viveu aqui, nós possamos, ó Deus, também, ó Pai, ter lições ou ao mesmo tempo o caminho por onde nós devemos seguir quando a tristeza profunda se abater, ó Deus, sobre a nossa alma. Nós pedimos ao Senhor que tenha misericórdia de nós e age em nós pelo poder do Teu Espírito Santo. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Meus irmãos, nós estamos num mês onde secularmente as pessoas elas tiram um mês do ano para falar a respeito de um mal da sociedade que se chama suicídio. E em algumas fases, e principalmente no tempo que nós estamos vivendo, nós não sabemos ainda por que os índices são tão altos numa fase que antes ela era praticamente inexistente. Então hoje nós temos a faixa etária com maior índice de suicídio no Brasil e no mundo dos 15 aos 19 anos. Se a gente olhar no sentido geral da sociedade, daquilo que nós vivemos no nosso tempo, nós nunca tivemos um tempo onde nós tivéssemos mais entretenimento, ou sugestões de lazer, ou de tantas coisas que normalmente as pessoas usam no sentido de se alegrar, ou de distrair, ou de algumas distrações para a sua vida, diante das lutas, das dificuldades que se abatem. Mas isso não é proporcional, porque ao mesmo tempo, em algumas pesquisas, indicam que nós vivemos uma fase onde as pessoas estão cada vez mais tristes, né? Então, a solução que é colocada para a sociedade de entretenimento, de lazer e tantas outras coisas que nós temos acesso, isso não tem trazido resposta à sociedade, nem solução para aquilo que nós vivemos. Se a gente olhar desde o início da palavra do Senhor, nós vamos perceber que isso, na verdade, afetado, nós somos afetados diretamente por isso, claro, tudo por causa da queda do pecado que entrou em nós e, portanto, todas as sensações, tudo aquilo que nós temos, até mesmo físico, ou sensações, emoções, tudo isso foram atingidos por causa do pecado e, portanto, sim, nós pensamos errado, nós sentimos errado, o nosso corpo sofre diretamente as ações do pecado e, portanto, a palavra de Deus ela nunca escondeu essa questão da noite escura da alma. Se a gente olhar, principalmente nós gostamos de ver no livro dos Salmos, a gente vai ver tantas expressões a respeito dessa tristeza profunda e até mesmo de sensações físicas ou daquilo que se abate fisicamente sobre nós em momentos de extrema angústia e de tristeza. Mas há algo que a palavra de Deus sempre mostra, do começo ao fim, que há uma solução, e a solução sempre vai ser Cristo Jesus. Eu não quero correr o risco aqui de ser anacrônico e dizer que Jesus ele sofreu como se fosse uma depressão, porque não posso usar um termo de hoje, ao tempo de Jesus, mas as sensações ou aquilo que Jesus experimenta é muito maior do que qualquer coisa que a gente possa experimentar aqui nessa terra, no nosso tempo, nos nossos dias. Mas a palavra de Deus nos fala dele sendo tomado por uma profunda angústia e tristeza. A gente percebe também que não é de surpreender, em 2 ocasiões Jesus, ele leva consigo ali alguns dos seus discípulos, e aqui de novo ele está com Tiago, João e Pedro. E nós temos aqui no texto, e na sequência do texto, um dos discípulos que ele leva junto com ele, é um que tinha acabado de pecar aqui gravemente contra ele também.
Então nós vamos perceber que mesmo diante dessa hora que Jesus está passando de profunda angústia e tristeza, Ele está levando aqueles que estão junto deles ali, que estava caminhando junto com Ele no ministério. A gente vai ver então, com base em tudo isso que Jesus sofre, que Hebreus vai dizer, porque nós não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi Ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. A gente vai perceber que Jesus ele precisava daqueles que estavam à sua volta ali, dos homens que Ele tinha escolhido para estar junto com ele, mas o texto diz, Ele começou a encher-se de tristeza e de angústia. Isso possivelmente refletindo aquilo que o salmista diz lá no Salmo 42, no verso 7, na parte B, onde ele diz, todas as ondas e vagas passaram sobre mim. Tudo isso indicando, estava apontando para Cristo Jesus. É um salmo que fala a respeito de Cristo Jesus. Mas a gente se pergunta por que esse terror aqui, desalento. A gente pergunta por que Jesus está sofrendo tanta angústia aqui, nesse momento. A gente talvez pode conjecturar, seria porque ele sabia que Judas estava chegando, já estava se preparando para vir a fim de entregar ele aos seus inimigos? Ou seria porque ele está cônscio de que Pedro negaria ali diante do Sinédrio e condenaria ele na condenação ali junto com Pilatos ali, e Pedro estava ali entre aqueles que estavam negando a Jesus? Seria, diante de tudo aquilo que Jesus já tinha passado no ministério, se a gente olhar em João capítulo 6, verso 66, quando Jesus aperta um pouco mais na doutrina, diz o texto que muita gente daquela multidão abandonou ele. Aquela multidão que seguia Jesus, eles deixam de seguir Jesus porque ele dá uma apertada neles e aí eles largam Jesus. Ou seria porque os seus discípulos todos iriam abandonar? Você vê isso nesse capítulo, no verso 56. Ou talvez porque lá na frente ele já sabia que iria gritar, meu Deus, porque tu me desamparastes, no capítulo 27, no verso 46. Mas diante de tudo aquilo que nós vemos na história, a gente vai perceber que há algo muito maior. Mas há algumas aplicações que nós tomamos para a nossa vida a partir daquilo que Jesus faz, quando ele é tomado de profunda angústia e tristeza. O texto literalmente fala isso. As duas palavras que são usadas aqui de estar angustiado, a angústia é a mesma ideia. A palavra que é usada aqui é de alguém que foi ou está num corredor extremamente estreito, que ele quase que não consegue sair, ou também de uma ideia de uma pedra muito grande que se coloca sobre o peito e comprime ali, né? Uma ideia de estar completamente pressionado. Esse termo também é usado lá em Romanos, no capítulo 8, verso 32, quando diz lá, será tribulação, tristeza, angústia. É o mesmo termo que é usado por Paulo em Romanos, quando fala, será o que vai nos separar do amor de Cristo Jesus? Mas olhando então para esse texto, algumas lições práticas para a nossa vida. Porque nenhum de nós não estamos isentos de chegar num tempo como esse, por diversas situações, uma angústia extrema nos atingir, de tal maneira no nosso coração que a gente não consiga nem sair disso, muito menos até se mover diante de tanta dor e de tanta tristeza. Mas o texto nos indica algumas coisas que Jesus fez e que normalmente nós deixamos de fazer. A primeira coisa é que na angústia e tristeza, Jesus ele chama os amigos para ficarem próximos a ele. O verso 37 nos diz isso, levando consigo a Pedro e 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. A primeira iniciativa de Jesus é chamar esses amigos ali para perto dele, diante da sua luta e da sua dificuldade. Por que Jesus faz isso? A gente vai perceber que pela nossa humanidade, naturalmente, o natural é a gente se isolar. O natural é a gente, diante da angústia e da tristeza, se isolar. Isso é o natural. Para que a gente esteja no meio de pessoas ou com amigos, isso precisa ser algo ativo na nossa vida. Da gente se impor a gente mesmo, para que a gente vá em direção às pessoas e fale, olha, eu preciso de vocês. Portanto, o natural é a gente se isolar e ficar longe das pessoas. Jesus não faz isso. Percebam que na Bíblia tem relatos assim. Elias, quando ele está fugindo de Jezabel, ele diz ali, ele quer sumir,
E lá no capítulo 19, verso 10, ele chega a dizer para Deus: olha, só eu fiquei, eu estou sozinho. Deus falou: não, você não está sozinho, você não está sozinho. Né? Elias está jogando ali diante de Deus, falando: não, só eu tenho aqui. Ele falou: não, você não está sozinho, tem mais gente aqui. Tem mais gente que não se dobrou a Baal. Mas naturalmente a nossa sensação é essa, de falar: não, eu estou sozinho. Eu estou sozinho. O salmista, em sua aflição, também se queixa. Lá no Salmo 142, verso 4, ele diz: olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. Essas são nossas palavras, muitas vezes, diante da profunda angústia e tristeza que se abate sobre a nossa alma. E ao tratar dessas tristezas e de tudo isso que pode nos acometer, qual é a nossa atitude? Nós precisamos olhar para Cristo também na sua atitude enquanto ele viveu como homem aqui na terra. E a primeira coisa que ele faz é chamar os seus amigos. Ele fala: fica junto comigo. Fica junto comigo. E o termo que ele usa antes aqui exatamente denota isso. Ele chama eles com, não é apenas falar assim: vocês podem ir ali comigo. Não, ele insiste com eles. Fala: vamos comigo. Eu preciso de vocês. Se Jesus faz isso, por que a gente não faz? Se Jesus fez isso, por que normalmente nós achamos que o melhor para a nossa vida é nos ausentarmos, e principalmente da comunhão dos santos? Muitas vezes eu percebo pessoas, no momento dessas angústias, ela fala: não, eu não tenho vontade de ir na igreja. Sim, é natural que você não tenha vontade de ir na igreja, mas você não pode sucumbir a essa vontade. Maior do que os nossos sentimentos e sensações são os mandamentos do Senhor. E nós precisamos entender isso. Portanto, a comunhão dos santos é lugar de cura, é lugar onde Deus derrama a sua bênção, e a gente não pode esquecer disso jamais. Jesus nos dá o exemplo. Mas há uma segunda coisa que ele faz, que é prático para a nossa vida. Em sua tristeza e angústia, Jesus abre o coração para os amigos. Diz o texto, no verso 38, a minha alma está profundamente triste até a morte. Jesus, ele não cultiva a sua dor em segredo, ele abre o seu coração naquele exato momento, e diante da sua dificuldade, ele expõe tudo aquilo que estava sentindo. E normalmente, naturalmente, nós fazemos o oposto. Quando a dor e a tristeza se abatem sobre nós, quando a angústia extrema está sobre a nossa alma, nós optamos pelo silêncio. Jesus não. Jesus abre o seu coração aos discípulos. Talvez você pode falar para mim: não, mas é diferente. É diferente, porque eu não tenho pessoas que possam me entender. A gente tem algumas justificativas. Eu não tenho com quem falar. Se eu falar, não vai me entender. Ou hoje, nos nossos dias, as pessoas têm dito assim: não tem formação suficiente para me entender. Não tem formação técnica para me entender. É interessante notar isso, porque eu já passei pelo menos por 3 ocasiões onde as pessoas chegaram em mim e falaram: eu preciso conversar. Eu estou passando por problemas. E aí a segunda pergunta era assim: o senhor é psicólogo também, né? Eu falei: não, a tristeza voltou na hora, né, no olhar da pessoa, uma decepção extrema. Eu falei: mas o senhor não é psicólogo? Não, eu sou pastor. Eu falei: então não serve. E exatamente, pegou o telefone e até hoje não ligaram, né, porque não é um profissional suficiente para entender essas coisas. Nós estamos usando as mesmas coisas. Ou não é confiável. Nós falamos assim: não é confiável. Olha para quem Jesus levou para o horto. Para que a gente olhe para tudo isso e não tenha justificativa. Ele está levando discípulos que ele sabia que iria abandoná-lo. Pedro negaria. Mas Jesus leva ele junto e fala: vamos lá comigo. Então essa não é justificativa para a gente. Ou então falar: não, ele pode me trair. Também não é justificativa. Jesus, ele leva aqueles que estão junto deles e que fariam isso com ele logo adiante. Portanto, uma coisa importante no texto: não se percebe receio em Jesus aqui de que os seus discípulos pensariam dele também. Ou Jesus falando assim: como que eles vão pensar que eu já estou falando, expondo que eu sou filho de Deus? O que eles vão pensar de mim agora, diante de uma angústia tão grande? Vou demonstrar fraqueza diante deles. Jesus não alimenta isso, que poderia manchar a sua reputação. Sabe por quê?
Jesus não precisava preservar a sua imagem, porque ele não tem um problema que todos nós temos: orgulho. Jesus não cultiva isso. Portanto, ele não tinha isso. E ele estava chamando os seus discípulos: vamos ali, a minha alma está profundamente triste e até a morte. Ele abre o coração. No momento da angústia extrema e tristeza, você tem coragem de abrir o seu coração? Ou se cala completamente? Há uma terceira lição que nós aprendemos em Cristo Jesus. Quando nós somos tomados pela angústia e tristeza, Jesus ele pede intercessão e a participação dos seus amigos nessa luta. O texto nos diz que Jesus não apenas quis falar dos seus problemas, mas Jesus agora compartilha a sua dor e diz: fiquem aqui comigo e vigiem comigo. Vigiem comigo. Portanto, Jesus pede a intercessão e a participação dos seus amigos aqui de maneira direta. Não era apenas para que eles ouvissem ele. Às vezes nós temos essas coisas de nós, falando: não, eu só preciso de alguém para me ouvir, não é só para desabafar. Não, Jesus não faz apenas isso. Ele fala: não, eu preciso que vocês intercedam. Fique aqui e interceda comigo. Compartilhar a dor, ela deve ser proposital. Ao pedir por intercessão, essa pessoa sofredora, ela pede a participação dos seus irmãos nessa dor. Romanos 12:15, que nos diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Isso é papel nosso, papel da igreja. E quando nós estamos nessa angústia e tristeza e nos isolamos e não compartilhamos isso com os nossos irmãos, nós estamos deixando de cumprir aquilo que a palavra de Deus diz e não reconhecendo nos nossos irmãos que eles podem, sim, interceder junto conosco. Jesus não faz isso. Ele chama os seus discípulos. Em 1 Coríntios 12, verso 26 também diz que de maneira que quando um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Esse é o padrão da palavra de Deus. A forma correta, então, de se travar luta aqui pela alegria na alma é por meio da oração, da intercessão, e é isso que Jesus faz nesse momento de extrema angústia e de tristeza. De novo, eu dou um alerta aqui, quando eu falei no início desse sermão, normalmente nós estamos tomando outras vias. Quando nós recebemos conselhos assim: o que você acha de fazer uma viagem em meio à dor e tristeza? Viajar é bom, mas se a viagem for para curar a tristeza da sua alma e angústia profunda, eu lamento dizer que não vai acontecer. Qualquer lugar que você chegar, por mais belo que seja, aquilo ali não faz sentido nenhum. Sempre aquilo ali não vai te dar satisfação. Mas nós falamos: olha, vamos ali, vamos no shopping, vamos olhar vitrines, vamos ver gente nova. Tudo isso são sugestões do nosso mundo e que normalmente nós também fazemos para as pessoas. Jesus está nos ensinando: olha, chama as pessoas para perto e fala: interceda junto comigo. É o que nós precisamos fazer. Nós não podemos assumir as sugestões que são dadas no nosso tempo, porque na verdade muitas vezes elas vão apenas aprofundar na nossa angústia e na nossa tristeza. Mas há uma quarta lição no texto. O texto diz que, tomado pela angústia e tristeza, Jesus derramou o coração diante do Pai em oração. Está no verso que nós não lemos. Diz o texto: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Nosso Senhor não apenas pede oração, mas Ele mesmo chega diante do Pai e coloca tudo aquilo que está passando na sua vida. Só que o clamor de Cristo aqui também é pedagógico, porque Ele nos mostra que, em última instância, o socorro vem do Senhor. É Ele que pode agir em toda a nossa vida. Portanto, é isso que a palavra de Deus fala, do começo ao fim. E Jesus não nega aquilo que a palavra de Deus diz. Ele cumpre fielmente. Portanto, ele chega diante de Deus, e a gente vai perceber que ao fazer isso, quando ele fala diante do Senhor, meu Pai, ele não traz traço nenhum de amargura diante de Deus, que tinha decretado que ele deveria morrer no meu lugar e no seu lugar. As angústias profundas e tristezas que Jesus estava passando, era por sua causa e por minha causa. Ele não tinha cometido pecado.
Ele não tinha cometido erro. Era por nossa causa. Mas mesmo assim, ele não chega diante de Deus tomado de raiva, né, de amargura, mas ele chega diante de Deus e fala: meu Pai. Algumas ações que nós precisamos ter, que são didáticas e pedagógicas, ou seja, nós precisamos olhar primeiro para a nossa vida, diante da nossa angústia e tristeza, pecados perdoados. Nós temos erros, decisões, comportamentos que estão errados, que a gente tem feito coisa errada e depois padecido por causa disso. Se você está tendo um problema fisiológico, faça talvez alguns exames, algum problema aí orgânico, desejos de morte ou sensação que a vida acabou, que a vida não tenha mais sentido. Todas essas coisas, isso pode passar em alguns momentos na nossa vida, mas antes de mais nada, nós devemos olhar para o exemplo de Cristo Jesus. Ele corre para diante do seu Pai. Meu Pai. É isso que ele faz. Ele chama Deus com intimidade, assim como o salmista, no Salmo 77, verso 10, ele diz: isso é a minha aflição. Ele chega diante de Deus e fala: mudou a destra do Altíssimo. Será que Deus não está olhando para mim, mas eu vou ficar aqui diante do Senhor, na presença do Senhor? E é nesse sentido que a palavra de Deus diz que Cristo Jesus conhece tudo aquilo que se passa conosco. E, em última instância, ele sofre a maior angústia e tristeza que poderia se abater sobre alguém. É por isso que ele se compadece de nós. Mas a gente não pode fazer como Jeremias fala a respeito de Israel. Numa profecia lá de Jeremias, no capítulo 31, ele fala: eis que um grande clamor se ouviu por Ramá, lamentação, amargura e muito pranto. É Raquel chorando por seus filhos, e de nenhum modo se deixa consolar, porque já não existem. Só tirando uma frase desse texto, normalmente nós fazemos assim: nós não queremos nos deixar ser consolados. Nós queremos continuar padecendo as angústias, tristezas e desesperos na vida, sem se deixar consolar. E ainda por último, em quinto lugar, tomado pela angústia e tristeza, Jesus ele descansa na soberania de Deus. A última parte do verso que nós lemos, ele diz: todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Soberania de Deus não é algo para a gente apenas decorar com a nossa mente, é para que a gente faça, é para que a gente aplique na nossa vida. E são esses momentos que nós precisamos de doutrina para a nossa vida. Jesus ele continua obediente até a morte, é o que Paulo diz em Filipenses 2:8. Só que há algo aqui ainda para piorar todo o cenário. Se você continuar no texto, quando Jesus ele olha para o lado, os seus amigos estão dormindo. Você também não pode falar assim: as pessoas elas não me entendem direito. Enquanto eu estou sofrendo aí, elas não engajaram mesmo comigo na luta. Olha para Jesus. Jesus olha para o lado, para os amigos que ele leva ali, e mesmo diante da angústia, agora eles estão dormindo. Mas a gente olha em tudo isso que Jesus então ele está confiando e debaixo da soberania de Deus, fala: faça como tu queres. Essa deve ser a nossa atitude. Spurgeon, que é conhecido por lutar contra a depressão ao longo de sua vida, ele lutou, e tem livros falando sobre isso. Ele diz que um dia um irmão, tentando consolar ele, chegou nele e falou assim: que lamentável que Satanás tenha afligido com tantas dores e aflições a sua vida. Spurgeon responde a ele: caro irmão, seria um tormento, uma verdadeira angústia insuportável, se eu acreditasse que qualquer um dos meus males viesse de Satanás, sem a permissão do soberano Deus. Isso é descansar na soberania. Spurgeon, nesse momento, estava pregando para ele mesmo. Eu quero concluir com aquilo que a palavra de Deus diz lá em Hebreus 12, verso 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus.
O sofrimento de Jesus profundo foi por mim e por você. Portanto, nós temos salvação para a nossa vida em Cristo Jesus. Mas nós também já temos a salvação nesse momento em que nós vivemos aqui na terra. É de espelhar nas atitudes de Cristo Jesus e aplicar na nossa vida, na nossa caminhada. Não é apenas para a eternidade, é para hoje. Portanto, se você está vivendo em tremenda angústia e tristeza, olhe para o exemplo de Cristo Jesus. Faça aquilo que Jesus fez. Experimente o agir de Deus na sua vida. O autor de Hebreus nos convida a olhar firmemente para Jesus. Não é para as pessoas. Olhe para Jesus. Ele é o seu ponto de referência. Faça o que ele fez. Aplicando algumas coisas na nossa vida aqui, nós sabemos que a depressão é uma dor tão complexa que não se encontra, às vezes, tratamento ou medicina fácil para ela. Muitas pessoas, por desejarem cura rápida, saem e acabam fazendo um monte de coisa, tantas receitas que são apresentadas. Mas Jesus é o nosso modelo e redentor. Antes de mais nada, nós precisamos voltar para Cristo também, na nossa vida, nas ações práticas aqui. Portanto, ao concluir aqui e aplicar na nossa vida, tenha amigos próximos a vocês. Procure na comunhão dos santos amigos que possam caminhar com vocês. E lembre-se, eles são pecadores. Eles vão falhar com você, mas nem por isso deixe de procurar amigos para que acompanhem você. Abra seu coração sem reserva. Eu não estou dizendo que você deva vir aqui na frente e contar todas as suas dores, mas com certeza você tem alguém aqui na igreja que você possa abrir o coração. Você tem tantos pastores aqui, presbíteros, diáconos, oficiais, líderes do seu grupo que você participa, tanta gente que você pode abrir o seu coração para eles. Então isso não é justificativa para que você fique calado no seu canto. Como que você lida com essas angústias e tristezas? A oração é essencial. É o principal componente do nosso tratamento quando nós estamos assim. Em quem que você confia também é uma pergunta. Em quem que você confia? Na voz do Pai, do seu Pai celestial, ou nas vozes desse mundo? Tem tantas vozes por aí, tantas coisas que as pessoas seguem. Em quem que você crê, ou acredita, ou em quem que você confia? Soberania de Deus, ela tem que sair da teoria da nossa vida e ser aplicado na prática. Jesus fez isso. E Ele nos convida a fazer também. Portanto, todos nós estamos sujeitos a passar por momentos assim, de extrema angústia e de tristeza. Mas a palavra de Deus nos dá a indicação de como sair disso. Olhe para Cristo. Olhe para Cristo. Faça exatamente aquilo que Ele fez. Confie nele. E não se ausente da comunhão dos santos. A palavra do Senhor diz ali, o Senhor ordena a sua bênção. Venha sem sentir vontade mesmo. Não tem problema. Mesmo que você venha com a cara tristinha, não tem problema não. Você fala, não, as pessoas vão me olhar, ainda vai falar que eu sou meio azedo. Não, não tem problema não. Todos nós somos pecadores aqui, você já sabe disso. Né? Vai olhar de um jeito, vai olhar de outro, mas você veio para olhar para Cristo. Não perca essa oportunidade. Não seja levado pelos seus sentimentos. O mandamento é sempre maior. E o mandamento é este. Para que a gente viva como irmãos, nessa comunhão dos santos, debaixo da bênção do Senhor e procurando apoio também junto àqueles que são seus irmãos e confiando na soberania de Deus. Vamos orar?